Querido amigo e amiga aqui do nosso canal, você que gosta de assistir coisas sobre saúde, nós temos aqui em nosso canal um acervo de grandes vídeos, né, falando sobre dicas de saúde, receitas naturais. E estamos com esse projeto em andamento aqui sobre os 8 remédios da natureza. E hoje eu venho aqui falar um pouco mais com você, né, nos lembrar, nos conscientizar ou seja, assim, nos ajudar mutuamente sobre esse tão importante agente da natureza. Nós falamos no vídeo passado sobre o ar, né, os seus benefícios para curar, restaurar e dar uma manutenção à nossa vida. Ninguém pode viver sem o ar. E hoje quero falar um pouco com você sobre a água. Eu quero trazer aqui alguns pontos importantes, né? Não dá para falar tudo sobre a água. A água, ela tem um amplo, dizer assim, ela é uma ajudadora, ela nos dá manutenção, ela é tudo na vida. Ninguém vive sem a água, né? Então é muito amplo as pesquisas sobre a água. E eu quero aqui escolher assim alguns pontos que eu achei principal, mas eu sei que você também tem grande conhecimento sobre isso. Hoje nós só vamos aqui trocar ideia e talvez aumentar um pouquinho mais, né? Não é assim que nossos encontros são para isso, para que nós possamos trocar ideia. Você pode colocar aí nos comentários o que é que você acha. Se você também tem um conhecimento a mais, também você pode comentar conosco. Será um grande prazer receber aí os seus comentários, tá bom? E eu escolhi aqui alguma coisa para falar sobre a água. A água é um dos 8 remédios que a natureza nos oferece e um dos principais, né? O seu real valor na manutenção do nosso corpo e da nossa saúde. Então, os elementos da natureza são os verdadeiros remédios que Deus nos legou, né? A natureza é um grande legado, por isso que eu gosto de ficar aqui, ó, no meio da natureza, para que a gente não esqueça que é da natureza que nós tiramos os melhores remédios para corrigir, para restaurar, para manter nossa boa saúde. São remédios que curam na realidade, sem deixar nenhum vestígio, nenhum prejuízo, sem contar o seu baixo custo, né, e os seus grandes benefícios. Então esse legado Deus nos deixou para que nós servíssemos dele. Ele não fez a natureza simplesmente para a gente achar bonito. Esse é um legado, a beleza da natureza é um grande legado que os nossos olhos se deleitam em olhar. Mas além de olhar, nós podemos usar, nós podemos tomar da natureza remédios para nos restaurar e para nos ajudar a manter a nossa saúde. Foi para isso que Deus nos legou essas maravilhas, né? Outra coisa também que eu quero comentar é que a água é um elemento que está ao nosso redor. Na nossa casa, tudo na nossa casa depende de água. A água é um legado que a gente convive com ela todos os dias. E muitas vezes nós deixamos passar, sem prestar atenção quais são os seus grandes benefícios. Muitas vezes nós adoecemos e a gente não se lembra de que a água pode ser um grande remédio. Nós nos esquecemos de tanto que ela é comum na nossa vida, de tanto que ela fica, né, batendo em nós batendo nela e ela batendo em nós tropeçamos, nós brincamos com a água, nós usamos e aí ela perde aquele real benefício. Nós esquecemos, nossa mente é muito falha, nós muitas vezes esquecemos do seu real benefício. Sobre isso também quero comentar com você. Então, eu quero salientar que a sua principal importância, né, que é a limpeza. Mas não é a limpeza só da nossa casa, do nosso quintal, da nossa roupa. É a limpeza da nossa limpeza interna. Que é muito importante. Então, o nosso organismo, ele tem um cuidado especial com a água. Por ela ser de tão grande importância e necessidade para a nossa limpeza interna,
O nosso corpo ele dedica um real apreço para esses favores que a água nos dá. Então, olha, os rins são os órgãos, os dois órgãos, né? Tão pequenininho como se a gente fechasse uma mão, assim, a mão de um adulto. Eles são duas glândulas pequenas, mas que têm um trabalho extraordinário em nosso organismo. Por quê? Eles são os maiores reguladores da água no nosso corpo. Você já pensou nisso? Então, os rins, você sabe, como todos têm a obrigação de saber, que eles são órgãos eliminadores. Então, o nosso sangue passa pelos rins para passar por uma purificação. Sabe quantas vezes o nosso sangue passa diariamente pelos nossos rins? 10 vezes. Mais ou menos 10 vezes. Os nossos rins recebem o sangue, é um trabalho de filtragem. Constantemente e diariamente ele está passando por eles para que ele faça uma inspeção de tão alta qualidade que ele quer deixar o nosso sangue sempre limpo, sempre livre de resíduos, livre de detritos, né, que o nosso corpo, nós fabricamos, né, porque nós comemos, mas fica o resto, fica os detritos. Se você toma um remédio, né, um remédio químico, ele pode fazer o efeito no seu organismo, mas fica os detritos. Os resíduos tóxicos que é formado pelo resto de alimentação, pelo que nós ingerimos. Se você não é bem cuidadoso na sua alimentação, então o seu corpo tem que jogar fora muito mais do que o tanto que ele se beneficia com o que você come. Então, para que o nosso sangue conserve livre de gorduras, de toxinas, de resíduos tóxicos, o sangue passa pelos rins para que sejam filtrados. Filtrar quer dizer limpar. E como é que os rins fazem esse trabalho? Ele usa a água para fazer isso. Então, se nós somos dados a beber pouca água, o rim tem que fazer o seu trabalho numa situação precária, né? Com a pouca água que ele tem. Ele vai usar o pouco que tem. É o que tem no momento, acho que ele, né? Se ele tivesse cérebro, né? Porque na verdade o cérebro dele é aqui, ó. Então se a gente pensasse bem, né? O nosso corpo deveria ter, assim, abundância de água para poder fazer o trabalho de filtragem. O nosso sangue, ele precisa ser constantemente, diariamente filtrado. E com esse, se você toma pouca água, ele vai fazer o trabalho com a pouca água que ele tem, mas, no geral, vai faltar isso no corpo, porque vai diminuindo. E então, quando ele começa a diminuir a porcentagem de água no corpo, você recebe aquele alarme assim na sua consciência, assim. E que é? Qual é esse alarme? Esse alarme é a sede. Muita gente fala assim, mas eu não tenho sede. Pois é, porque o corpo já perdeu a percepção da necessidade da água. Por isso a sede desaparece. Você sente o desconforto da desidratação que seu corpo está passando. Você sente o desconforto, mas o seu cérebro não detecta que é sede, que é água que o seu corpo está precisando. É como se fosse um termostato, que ele liga, ele dá o alarme, ele dá aquele sinal, mas esse sinal, muitas vezes, quando acontece, o seu corpo já está desidratado, já está com carência, já está em estado febril internamente. Então, meu querido, não podemos esperar que esse sinal aconteça pedindo água. Então, o que devemos fazer? Devemos formar hábitos de tomar água. Qual é a regra? Até 15 minutos antes do alimento e 2 horas depois que você come. Terminou de comer, marca lá mais ou menos, você terminou meio-dia, então 1h30, 2 horas, você já sabe que você tem que tomar um pouco de água, porque a sua digestão gasta líquido, e o seu sangue está sendo filtrado constantemente.
para evitar que você adoeça, que você tenha infecção. Se esses detritos tóxicos não são eliminados, você vai sofrer uma infecção, seu estado de saúde vai se deteriorar, tá certo? Então, se você precisa se lembrar de formar aquele hábito, né? Aquele costume. Se você todo dia fazer isso, quem tem dificuldade de tomar água, separa. Separa pelo menos 1 litro de manhã e 1 litro à tarde. Ponha lá, 1 litro. Até meio-dia eu tenho que dar cabo desse litro de água. E depois almoçou, deixa passar 2 horas, separa mais 1 litro. Eu tenho que tomar esse litro até a tardezinha. Se você conseguir tomar mais de 2 litros, é ótimo. Nunca é demais. Até 3 litros de água é essencial. Porque nossos rins precisam de abundância de água. Você sabe que o seu sangue precisa ser tratado todos os dias. Nós temos um sistema de tratamento em nosso corpo. Esse sistema de tratamento para o nosso sangue são os nossos rins. Ele purifica, os detritos vão para o aparelho urinário e são eliminados pela urina. Mas se você tem pouca água no corpo, o seu corpo vai trabalhar apertado, né? Vai trabalhar com dificuldade. Então, assim, o que que acontece? A sede é um sinal, mas já é um sinal que o seu corpo está necessitado, precisando, já partindo para uma infecção urinária, uma infecção renal, pedra no rim, pedra na bexiga, entendeu? Que são os detritos que não foram eliminados, se formam pedras e ficam correndo na sua corrente sanguínea e levando esse problema para outros órgãos. Todos os remédios naturais, incluindo esses 2 que nós já falamos, que é o ar e a água e outros que nós vamos falar, todos eles trabalham com um só objetivo, né? Eles têm um denominador comum. Sabe qual é? Para que fato eles dirigem toda a atenção? É para o seu sistema imunológico. Todos eles trabalham para fortalecer seu sistema imunológico, fortalecer seus linfócitos, aumentar a sua proteção nos seus órgãos. Todos os seus órgãos dependem de que seu estado imunológico esteja bem. Mas para que a sua imunidade seja forte e boa, esteja pronta para trabalhar, para te defender, elas precisam que o sangue seja purificado. Todos os dias seu sangue passa por essa, nós podemos chamar assim, uma usina. É uma usina de purificação. Eles passam pelos seus 2 rins, se limpam, tiram os detritos, as partes tóxicas e mandam embora do seu corpo, te purificando, te conservando, te dando saúde. Então o sangue nosso precisa ser lavado diariamente, constantemente. E para que isso seja feito é preciso de água. Quando nós nos esquecemos desse grande detalhe na nossa saúde, o que é que vai acontecer? Nós vamos adoecer. Além do mais, a água serve, além dela fazer essa limpeza, né, no sangue, porque ela lava o nosso sangue. Nosso corpo, nossos órgãos internos tomam um banho. Por quê? Se o sangue estiver bom, o resto do seu corpo vai estar bom também. Mas se o seu sangue não conseguir fazer essa limpeza diariamente, o resto também vai adoecer. Por quê? O sangue é que leva a manutenção para outros órgãos, né? Cérebro, coração, pulmão, intestino, fígado. Todos eles dependem de que o sangue esteja bem. E para que o sangue esteja bem, ele precisa ser lavado diariamente. E para isso é preciso água, tá bom? Meus amados, a água também fortalece a circulação. Então, nós comentamos sobre a água por dentro, né? Seus benefícios diários. Mas também existem os benefícios externos. A água ajuda na nossa circulação externa, né? Ela acalma os nervos. Se você tem mãos frios, pés frios, pele gelada, se você não transpira,
Tem diversos métodos que você pode usar com água para restabelecer essa função. Porque você lembra no vídeo passado, nós falamos muito sobre a pele. Porque a pele é um maior órgão do nosso corpo. Esse órgão precisa de água para se manter saudável, limpo e saudável. Então, meus amados, se eu teria muita coisa para falar sobre a água, mas eu não quero que esse vídeo fique muito extenso. Eu quero que você tenha prazer de ouvir e que você busque. Em nosso canal nós temos várias dicas de tratamento com água. Escaldapés, enfaixamento, banhos alternados, inalação, banhos a vapor. Nós temos aí essas dicas maravilhosas usando a água. Não tem custo de nada. É só você se dedicar a aprender e a pôr em prática. Quando você começar a pôr em prática, você vai ver que cada dia você vai amando esses procedimentos. E você vai vendo que a sua saúde vai agradecer, vai dizer assim para você, obrigado, tá bom? E outra coisa que eu quero te falar, esse Deus maravilhoso que nos legou a natureza, é um Deus que é apaixonado por mim e por você. Ele fez isso por amor. Ele quer que a gente use tudo, até o verde, olha. Aqui dá vontade de respirar bem grande, bem lá no fundo do nossos pulmão, né? Deixar nossa respiração sugar esse oxigênio tão gostoso. É uma bênção que Deus nos tem outorgado. E a água não fica atrás, tá bom? Eu quero que você faça a sua experiência, que você use esses legados que o teu Deus maravilhoso deixou para você e para mim. E eu espero que no próximo vídeo eu quero ainda falar de um outro legado tão maravilhoso. E você vai adorar, tá bom? Que Deus te abençoe muito, que a paz do Senhor seja com você. Amém.